Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia. Estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 26 anos. E no vídeo de hoje vou responder uma questão muito comum entre os pacientes que consideram o implante de uma prótese peniana. Como fica a urina depois de uma colocação da prótese? Será que a prótese peniana vai interferir no ato de urinar? Se você quer entender como isso funciona e quais cuidados são necessários, fique comigo até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like e ative o sininho. Desta forma, outras pessoas irão se beneficiar dessas informações. Vamos ao vídeo. Para facilitar o seu entendimento, eu vou explicar como funciona a passagem da urina e aonde é colocado o implante da prótese peniana. A prótese peniana, ela vai ficar no interior dos corpos cavernosos, que é essa esponja, até abaixo da glande e até o final do pênis. Então a prótese peniana, ela não vai interferir com a uretra, que é o canal onde passa a urina. O que pode acontecer e que nós precisamos avaliar, alguns pacientes que têm muita dificuldade para urinar, acorda muitas vezes à noite, ela pode ter um aumento da próstata, dificultando o esvaziamento da bexiga, ou seja, a passagem da urina pela próstata aumentada está obstruída. Aí neste caso específico, e quando eu faço o estudo da indicação do implante da prótese peniana, eu vou procurar saber se o paciente tem dificuldade de urinar, quantas vezes acorda à noite, se já usou remédio para próstata, porque em alguns casos muito específicos, eu preciso resolver primeiro a obstrução da próstata para depois colocar a prótese. Mas se você não tem nenhuma obstrução importante na próstata, pode ser colocado a prótese peniana que ocupa os corpos cavernosos, não interfere com a uretra e o paciente não vai ter dificuldade para urinar recebendo o implante de uma prótese peniana. Primeiramente, eu vou explicar a produção da urina. A produção da urina, ela é feita pelos rins. O rim filtra o sangue e produz a urina. A urina é transportada pelo ureter até a bexiga. São dois canais que dos rins vêm drenando a urina até chegar na bexiga. A bexiga é um órgão de armazenamento dessa urina. Então essa urina vai ser armazenada na bexiga e a hora que ela distender vai avisar o nosso cérebro que a bexiga está cheia e que a gente precisa procurar um banheiro. Então quando chegamos no banheiro, que o nosso cérebro relaxa o esfíncter, que é o músculo que segura e dá a continência urinária, na saída da bexiga tem o colo da bexiga. Saiu do colo da bexiga, tem a uretra prostática que passa dentro da próstata e depois tem a uretra perineal, que é chamada uretra membranosa, que é esse pequeno trajeto, e depois vem a uretra bulbar e a uretra peniana até sair na ponta do pênis, que é o meato uretral. Então esse canal, desde a saída da bexiga até a saída do pênis, chama-se uretra. O ato de urinar é um ato que a bexiga vai contrair e o esfíncter vai relaxar. Então você, quando mentaliza, está num lugar apropriado e você quer urinar, você mentaliza um relaxamento, o esfíncter vai relaxar e ao mesmo tempo a bexiga vai contrair. Aí a urina vai ser eliminada pela uretra, pela ponta do pênis, até um completo esvaziamento da bexiga. Se você tem uma dificuldade de esvaziar a bexiga, tem que ser investigado se é um problema no colo da bexiga, às vezes o colo da bexiga estreitou, chama estenose do colo. Um aumento da próstata que estreitou o canal a nível da uretra prostática. Ou algum estreitamento no pênis, que esse canal ficou estreito para a passagem da urina. A dificuldade de urinar pode ser um problema obstrutivo em todo o trajeto da uretra ou um problema de armazenamento da bexiga. A bexiga, eventualmente, se transformou num órgão, num músculo flácido, que não contrai de forma adequada, não tem força de contração, e nesses casos, mesmo que a uretra não tenha obstrução, você não tem a bexiga que contrai e empurra a urina para frente de forma eficiente. Então esse diagnóstico de dificuldade para urinar é um diagnóstico que precisa avaliar a bexiga, avaliar a capacidade de esvaziamento, se está tendo retenção de urina ou não e a força do jato, pensando num processo obstrutivo ou um processo de falha
ou deficiência da bexiga de produzir força para expulsar a urina, ou as duas coisas. Então esse diagnóstico da dificuldade para urinar tem que ser feito antes de qualquer implante de uma prótese peniana. Eu vou falar agora aonde a prótese peniana, onde ela é implantada. Primeiro eu quero que vocês entendam a anatomia do pênis. Então imaginando o pênis, se eu fizer um corte nele ao meio para mostrar como ele é por dentro, como se eu cortasse um pão francês para mostrar como é por dentro do pão. Então fiz um corte no pênis, como num pão. Aqui está o corte. Então nós temos os corpos cavernosos, que é essa esponja, tipo o miolo do pão, que teria dos dois lados. Aqui foi retirado as cavernas para mostrar esses pilares que tem dentro do pênis, esses pilares. Então aqui são os corpos cavernosos dos dois lados, com esses pilares. Existe essa membrana chamada túnica albugínea, como se fosse a casca do pão, e aqui como se fosse o miolo do pão. E na parte de baixo do pênis está a uretra peniana, onde é colocada a prótese preferencialmente. Conhecendo a anatomia do pênis, nós temos dois compartimentos no pênis. Esse compartimento próximo da uretra e esse compartimento superior longe da uretra. Preferencialmente para se colocar o implante, esse compartimento de colocar a prótese, esse compartimento, seja ela maleável ou inflável, é o melhor compartimento. Por quê? Esses pilares vão segurar o implante melhor posicionado e vou ficar mais longe da uretra. Então, preferencialmente, eu não vou remover os corpos cavernosos, eu apenas vou soltar a fixação do corpo cavernoso na parte de cima para ele abaixar e aqui eu coloco a prótese peniana, longe da uretra, justamente para não interferir com a passagem da urina pelo pênis. Um outro detalhe importante é não remover os corpos cavernosos, ser cuidadoso com a esponja. Então, como se fosse o miolo do pão, ao invés de eu sair removendo, destruindo o miolo do pão, eu venho cuidadosamente soltando a fixação dos corpos cavernosos ou do miolo do pão, para ele abaixar e ali eu coloco as hastes. E o miolo vai estar todo envolvendo as hastes penianas. Por que isso é importante? Para a grande maioria dos pacientes que tem um enchimento residual no pênis quando se erotizam, a colocação da prótese peniana, preservando ao máximo os corpos cavernosos, preserva ao máximo o enchimento residual. O que é esse enchimento residual? É o enchimento dos corpos cavernosos que ali estará, mesmo tendo um implante, e esse enchimento complementar vai melhorar a espessura do pênis por um complemento de enchimento sanguíneo, e o sangue que circula dentro do pênis quando a gente tem uma erotização é importantíssimo para o aquecimento do pênis quando o paciente vai ter uma relação sexual. Então, preservação dos corpos cavernosos ao máximo na hora do implante é fundamental. Colocação do implante no compartimento superior, longe da uretra, é fundamental também para não interferir com a uretra e a passagem da urina pelo pênis. Baseado nas informações que eu passei anteriormente para vocês, a prótese peniana, ela vai interferir com a passagem da urina? A prótese em si, ela não vai interferir com a passagem da urina. Porém, se você já tem um processo obstrutivo na passagem da urina, a colocação da prótese poderia piorar a micção, mas num caso muito específico. Por isso que a avaliação completa urológica, e eu faço isso de rotina, eu defino qual paciente eu preciso primeiro desobstruir a próstata ou desobstruir a uretra, se tem um estreitamento da uretra, que deve ser feito antes da colocação da prótese peniana. Mas isso são casos muito específicos. A regra, de uma forma geral, a prótese peniana não interfere com a passagem da urina, desde que bem implantada, sem pressionar a uretra e de preferência no compartimento superior e não próximo da uretra, para não causar obstrução na passagem da urina. A função de passagem da urina está na questão da bexiga e de todo o canal até a ponta do pênis. É uma passagem que não depende e a prótese não vai interferir com essa passagem. A grande questão é, doutor, eu já urino mal, eu já tenho uma obstrução. Nesses casos, dependendo do grau de obstrução,
e após uma avaliação, eu posso optar por resolver a obstrução primeiro e depois colocar a prótese. Mas se não tem uma obstrução na passagem da urina que justifique, pode colocar a prótese sem problema algum. Logo após a cirurgia, por um processo de manipulação, curativo, o paciente pode ter uma certa dificuldade para urinar, muito pontual, com às vezes um gotejamento, não esvazia totalmente a uretra, mas após a recuperação da cirurgia, ele volta a urinar próximo ao que ele já urinava, ou seja, não se espera uma piora da condição urinária após a colocação da prótese peniana. Após a sua recuperação, não se espera uma mudança do seu padrão urinário. Uma grande questão: fiz uma cirurgia da próstata. A prótese peniana, ela vai melhorar minha condição de continência urinária? Existe uma cirurgia da próstata muito comum que é feita, que é a prostatectomia radical, seja ela robótica, que é mais utilizada, a aberta ou a laparoscópica. A remoção completa da próstata, ela pode alterar e o paciente experimentar o que a gente chama de incontinência urinária, que é uma dificuldade de conter a urina. Ele perde urina aos esforços ou com uma urgência para urinar. Esses pacientes, eles podem ser medicados, fazer fisioterapia do esfíncter para fortalecer a musculatura perineal e na grande maioria das vezes eles melhoram dessa incontinência urinária. Incontinência é a dificuldade de segurar a urina. Porém, se feito esses tratamentos fisioterápicos, fortalecendo a musculatura do esfíncter, ainda você tem algum grau de perda urinária, a colocação da prótese peniana pode melhorar esse grau de perda urinária. Só a colocação da prótese peniana. Porém, se você tem uma perda maior, também pode ser feito procedimentos associados ao implante da prótese peniana para pressionar a uretra, o canal da urina, o que a gente chama de sling, que é uma pressão na uretra, e melhorar ainda mais essa incontinência urinária. Então os casos têm que ser avaliados ponto a ponto, avaliando a gravidade da incontinência, mas em alguns casos específicos que o paciente tem incontinência urinária muito relacionado à cirurgia da próstata e precisa colocar uma prótese peniana, avaliando muito adequadamente esse paciente, ele pode se beneficiar de uma cirurgia concomitante à colocação da prótese, fazer uma pressão na uretra com um sling ou colocação até de um esfíncter artificial para controlar a perda urinária. E isso pode ser feito na mesma cirurgia da colocação da prótese peniana. Se você ainda tem dúvidas sobre a micção ou o ato de urinar após a colocação de uma prótese peniana, nos envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos!